pode não, rapaz. Isso não é vício. Diga isso, não é? 16 dias de nascido. Se Jesus não voltou, vai estar perto. Esse vídeo não foi, realmente foi de propósito. Já que vamos falar de tela, vamos falar de crianças, tirar ou não tirar. É que a gente coloquei esse vídeo iniciando para vocês, foi de propósito realmente, para que vocês comecem a refletir desde já. O quanto é importante tirar ou não as telas. Como falou, eu sou neurocientista, sou especialista em neurologia e neurociência, mestre em neurooftalmologia pela Faculdade de Orlando, Estados Unidos. Estou graduando em neurociência. Nós temos hoje 7 artigos publicados, o último saiu agora, que fala exatamente sobre a ansiedade e depressão no ensino tempo integral. Que ninguém está falando disso, mas esse artigo realmente fala sobre isso. E eu queria agradecer a vocês pelo convite. É muito importante estar aqui nessa escola, mesmo porque os meus filhos estudam aqui. Um já está no primeiro ano, a outra está iniciando agora. E é muito bom dizer para vocês, professores, para vocês da escola, que meus filhos, eu tenho certeza que eles estão sendo bem educados. E trazer essa palestra para vocês é de grande relevância. É claro que vocês esperariam, algumas pessoas esperariam que esse auditório estivesse cheio. Mas falar desse assunto choca os pais. Falar desse assunto mexe com os pais. E não pense, 99% não vieram porque eles têm medo, tinha medo ou tem medo de escutar o que nós tínhamos para falar para eles. Mas não pense, que fica gravado e se eles quiserem lá vão ver. Porque realmente é um tema que é um grande problema hoje na sociedade. Nas nossas casas, no sistema geral. E isso, muita gente tende a não querer falar dessa problemática. Essa palestra eu dei em Juazeiro do Norte, na Escola Salesiana, foi transmitida para outras escolas também. E lá foi bem impactante porque trouxeram muitos jovens para dentro da sala, para o auditório. E no final eles ficaram muito incomodados com o que eles estavam falando. E geralmente quando eu pergunto para os pais, vocês dariam droga para os filhos de vocês? Cocaína, crack, cachaça? Vocês dariam droga para o filho de vocês? Claro que a gente diz que não. Mas para o meu cérebro, ele não entende o que é droga. Ele sabe o que é dopamina. Então, quanto mais intensidade de dopamina eu venho a jogar para o meu cérebro, mais ele vai querer. Então, o que diferencia fumar um cigarro de crack e passar 2 horas numa tela é simplesmente a quantidade de estímulo que o meu cérebro vai receber de dopamina. Enquanto um celular ele gera em torno de 5 estímulos, o crack gera em torno de 200, a cocaína gera em torno de 400. Então, quem usa droga quer mais e mais e mais, porque aquele estímulo dopaminérgico é muito importante para eles. E quando se traz um tema, tela, tirar a tela dos jovens é muito difícil, porque essa lei saiu agora, recentemente, é uma lei que vai incomodar muita gente. Por que vai incomodar? Porque os governos gastaram milhões investindo em telas para dentro das escolas, e essa lei agora veio o contrário. É obrigado as escolas a não deixar os jovens com as telas dentro da escola. Em Juazeiro eu até achei legal porque lá já estão fazendo isso, na Escola Salesiana. Isso por quê? Porque a ciência está mostrando que estar com essas telas dentro de sala, o aprendizado diminui, as crianças não estão desenvolvendo cognitivamente. Se eu tiver algumas palavras cortadas, vocês me perdoem, porque eu sou dislexo e tem muitas palavras que eu não consigo concluir. Então não é analfabeto, né? Porque realmente transtorno nos deixa assim. Então essa lei saiu agora recentemente que vai estar dentro das escolas que é proibido telefone em sala de aula. Isso vai ser muito importante porque os artigos científicos mostram que realmente tem que tirar essas telas. A pandemia foi uma das grandes gatilhos que mostrou como é que nós estávamos. Porque a pandemia piorou? Sim. Piorou porque nós ficamos mais tempos dentro de casa
e tivemos que consumir mais smartphone. Isso fez com que o nosso cérebro, bandido ele gostando de dopamina, quisesse mais dopamina. Então nós viciamos nossos filhos a querer cada vez mais dopamina. Então ele quer mais tela o tempo todo. Quanto mais tempo no telefone, mais dopamina. E nós vamos trazer aqui com vocês um pouco de curiosidade, como é que é o nosso cérebro. E logo mais na frente nós vamos trazer estudos que mostram exatamente aquilo que eu estou falando aqui com vocês. Então a pandemia foi um gatilho para que essa maior problemática viesse surgir de forma mais declarada. Não é que já não existisse, é porque realmente 2 horas diante de uma tela por 3 dias, você jamais vai deixar de querer telefone diante disso. Isso porque o nosso cérebro, como malandro que ele não quer nada que tenha gasto de energia. E como o telefone, ele está tudo prontinho, tudo ali já do jeito que o cérebro quer, não gastar energia, porque tudo que eu vou fazer de aprendizado eu tenho um gasto de energia. Eu tenho um gasto de ATP, como a gente chama. E se eu tenho um gasto de energia, eu não vou querer, eu vou querer algo que estejam pronto. Então a pandemia foi uma das grandes causas. Mas o que é que realmente faz um neurocientista? É uma grande preocupação hoje porque estão se usando neurociência para tudo. Eu sou neurocientista, eu sou não sei o que, é neuro para aquilo, neuro para cá. E as pessoas sequer produzem um artigo científico ou tem algum trabalho acadêmico para se tornar um neurocientista. Então, para se tornar um neurocientista, você tem que estar dentro da ciência, produzindo ciência e produzindo trabalho científico em revistas que realmente não sejam predatórias. E a neuromoda hoje é uma preocupação grande. Por que é uma preocupação? Porque estão se usando a neuro para tudo. Tem neuro até para vender sutiã, calcinha, calça, tudo tem neuro para isso. E isso é preocupante porque cada vez de forma errada estão aplicando isso, dizendo que isso é uma coisa maravilhosa. Só que estão tirando o direito dos cientistas realmente mostrar quem eles são e fazer ciência. Aí vem aqui essa pergunta, será que o nosso cérebro é perfeito? Será que o nosso cérebro realmente é tão perfeito como dizem? Quem diz meu cérebro é perfeito. O cérebro ele uma coisinha tão linda e maravilhosa que ele não é perfeito, ele se adapta. Ele se adapta tanto o que é bom quanto o que é ruim. E geralmente o que é ruim é que o cérebro realmente ele mais quer, porque geralmente o que está pronto é o que não tem gasto de energia, é o que ele realmente mais quer. Então o nosso cérebro ele se adapta às situações que a gente assim queira viver. Então hoje se fala muito de tela com jovens, mas ninguém está falando das pessoas da melhor idade. Eu não sei que melhor idade, porque eu tenho 57 anos e só aparece dor. Eu não sei que melhor é esse. Mas ninguém está falando e lá na frente vocês vão entender por que essa preocupação com os pais de vocês. Quer matar o pai de vocês, dê um smartphone para ele. E vocês vão entender por quê. Aqui eu trago para vocês um pouco, para vocês entenderem como é que é o nosso cérebro. O nosso cérebro é composto por 86 bilhões de neurônios. Quais são as maiores células que nós temos no nosso corpo? São as células neurais do nosso cérebro e as células autoimunes. É por isso que uma simples palavra deixa você com febre ou deixa você doente. Porque quando o meu cérebro é atingido por uma descarga, que vocês logo mais vão saber, o meu sistema imunológico também cai. Então o nosso cérebro é composto de 86 milhões de neurônios. Mas o que diferencia a gente dos outros animais? Se nós compararmos o homem com o elefante, era para o elefante ser mais inteligente do que a gente, porque enquanto nós temos 86 bilhões de neurônios, o elefante ele tem uma média de 250, 225 bilhões de neurônios. Mas é aqui exatamente onde diferencia a gente dos outros animais. Enquanto o elefante, essa parte cinzenta aqui que recobre o nosso cérebro, a gente chama de córtex, que vem de caco, que recobre a parte cinzenta do nosso cérebro. Enquanto o elefante ele tem em média 5 bilhões de células nervosas no córtex cerebral, o ser humano tem 16 bilhões. Isso é que nos diferencia de nós termos o freio social, tomada de decisão, a parte de entendimento de comunicação, por isso que nos diferencia a gente de outros animais. Eu estou trazendo um pouco de como vocês entenderem como é que é o nosso cérebro, para a gente entrar realmente como é que ele trabalha. E aqui eu entro exatamente na nossa palestra que a gente está se propondo a dar hoje.
tela diante das crianças, tira ou não? Aí eu faço essa pergunta aqui porque assim, ó, como é que os nossos jovens estão chegando na sala de aula? Essa pergunta dói muito porque os pais não querem escutar isso. Como é que o seu filho realmente está chegando na sala de aula? Sabe qual é o maior problema aqui? É porque nós, pais e filhos, tem poucos filhos aqui, mas também vão escutar, toda vez que o aluno em casa passa simplesmente 9, 10 horas diante de uma tela, o pai, em vez de chegar para o filho, abraçá-lo, chegar para ele, dar conforto e começar a buscar meios que possa tirar ele das telas, a gente começa a jogar palavras, muitas vezes, que vai levar impactos negativos no meu cérebro e gerar respostas neurais negativas para o resto da minha vida. E hoje nós temos uma geração Z. Geração Z essa que são jovens com 26, 27 anos, sustentados pelos pais, sem perspectiva de nada, vivendo às custas dos pais, e a gente diz, ô rapaz preguiçoso. Mas não entendem que lá na infância dele, você pai, você jogou palavras que foi capaz de gerar mensageiros químicos, que foi capaz de gerar cicatrizes profundas que jamais ele vai desenvolver daquilo. Então, toda vez que você fala para um filho, você é preguiçoso, você não está querendo estudar, você não está querendo fazer as coisas de casa, você não tem jeito não. Toda vez que eu falo isso com o filho da gente, ele está gerando reações, emoções, e essas emoções vão gerar impactos negativos para o resto da vida dele. Porque ele vai crescer ouvindo isso, acreditando que ele é isso, e vocês chegam na escola querendo que os professores simplesmente façam aquilo que você está fazendo de forma errada em casa. E vocês começam a cobrar da escola que o aluno não está aprendendo, que o aluno é mal educado, que o aluno é aquilo e outro, enquanto essas palavras que foram proferidas dentro dos seus lares estão gerando reações químicas no cérebro desse jovem, estão gerando memórias, porque tudo que você faz na vida gera emoções. Nós somos movidos por emoções. Seja uma palavra boa, seja uma palavra ruim, eu estou gerando emoções naquela pessoa. E aqui eu trago para vocês exatamente quando a gente profere uma palavra negativa para um jovem. Por isso que é bom, muitas vezes, mesmo a gente tendo que engolir um gato contrário, porque eu escutei isso de um psicólogo, ter que engolir um gato contrário, né, para fazer as coisas, é a gente nunca dizer para um filho que ele é incapaz de alguma coisa. Porque quando eu jogo isso na cabeça dele, jogo essa palavra para a criança, eu estou gerando emoções. E essas emoções podem ser negativas ou positivas. Se eu gero emoções positivas, se eu estou falando palavras boas para o meu filho, eu estou incentivando, eu estou trazendo ele para o meu convívio, trazendo ele para o meu meio, dizendo, meu filho, você é capaz, hoje a nota foi pouca, mas amanhã você vai conseguir tirar um 10. Hoje você não foi capaz de cumprir isso aqui, mas amanhã você vai ser capaz. E quando eu gero esse tipo de comportamento, esse tipo de emoções positivas, eu estou mexendo com todas essas regiões neurais, núcleos acúmulos, área tegmentar ventral. Isso aqui, gente, são áreas do meu cérebro que são trabalhadas quando eu gero uma palavra que gera uma emoção positiva. E quais são os hormônios que eu gero quando eu gero uma palavra para o meu filho, que ele vem para a escola feliz da vida, vem bem, com um bom dia, um cheiro, meu filho, você vai ter um dia maravilhoso. E muitas vezes a gente simplesmente não dá um bom dia, não fala com o filho, não diz nada, e ele chega na escola simplesmente arrasado, porque a única pessoa que ele precisava de ouvir uma palavra de autoestima era do pai, e ele diz, esse bicho não vai dar para nada, não vai servir para nada. E ele gera simplesmente uma emoção negativa, aqui gerando cortisol, adrenalina e noradrenalina. Enquanto uma palavra boa gera essa quantidade de hormônios do bem, ó, ocitocina, dopamina, serotonina, endorfina e endocannabinoides. O que é endocannabinoides? Vem do cannabis mesmo. Nós temos dentro de nós células que são produzidas pelo cannabis mesmo, maconha. E essas células, quando eu tenho uma reação, ela trabalha na contramão de estímulos químicos, equilibrando aquelas respostas. E quando eu gero uma resposta, eu digo para o seu filho, esse bicho vai para a escola, mas não vai ser nada na vida. Eu ativo regiões do meu cérebro que jamais vai ser esquecido, porque quando eu gero uma memória, eu jamais esqueço. E eu vou produzir esses hormônios, cortisol, adrenalina e noradrenalina.
Entenda bem que esses hormônios, eles são essenciais para o nosso corpo. Porém, quando eu tenho esses hormônios em excesso, eu vou levar respostas que vão levar cicatrizes para o resto da minha vida. E muitas vezes essas crianças vão estar lotando os consultórios de psicólogo, consultório de psiquiatra, porque você proferiu uma palavra dentro da sua casa, que era um local que nem precisaria de apoio, e essa criança vai estar na escola brigando com A, brigando com B, sendo mal educado, não tendo atenção nas aulas, porque você gerou nele hormônios que são de extrema perigo para o nosso organismo, porque eles vão oxidar nossas células. E quando uma criança produz cortisol em grande quantidade, cortisol ele é essencial para que eu tenha minhas células autoimunes em equilíbrio, para que eu tenha outras células, manter o nível de cortisol para que eu possa manter o ciclo circadiano em ação, ou controlar o meu sono. Porém, quando eu tenho em excesso, onde tem maiores receptores desse hormônio cortisol, simplesmente é lá no meu hipocampo. O hipocampo é um cidadão lá no meu cérebro que é responsável para consolidar a memória. E mais na frente vocês vão entender a importância do sono, porque os seus filhos vão dormir meia-noite e você não dormiu meia-noite, acordou 11 da manhã e você acha que ele dormiu bem. Enquanto esse cidadão aqui, o cortisol, vai estar sendo produzido em grande quantidade, vai estar destruindo o meu hipocampo e o que foi de aprendizagem e memória não é nada consolidado. Porque você que tem uma vida estressante, uma vida de um estresse contínuo, vivendo sob estresse, vocês vão dizer assim, ó, o que foi que eu estou fazendo? Esquecidos. Hoje nós somos pessoas com Alzheimer secundários. A gente está fazendo algo, de repente você olha para trás e vê que não lembra do que está fazendo. Isso em virtude do cortisol e do estresse que você está produzindo, porque quando eu tenho estresse, o meu sistema se prepara para tomar uma reação. Aí tem hoje muita gente lotando os nossos consultórios para trocar de óculos em virtude do sistema emocional ativado. Eu dei recentemente uma palestra lá no Centro de Convenções falando de emoções e visão, e muitas vezes vocês estão trocando os óculos de vocês simplesmente porque o nível de estresse é alto, que afeta o sistema imunológico, afeta todo o sistema, levando midrias no seu olho e achando que você está com óculos vencido e vai no oculista, ele simplesmente entende de realmente saber o que é olho, não sabe o que é o sistema biológico e vai trocar o óculos de vocês naturalmente. E hoje falam muito que tela é um problema sério para a visão, está levando uma pandemia de miopia. E nós, como cientistas que estudamos o sistema biológico, entendendo como é que ele funciona, a gente discorda disso, porque o nosso olho de um jovem até 8 anos tem a capacidade de conseguir ver até com 14 graus. Aí ele chega no consultório, passa um óculos de descanso, dizendo que é 0,25, que é para poder compensar. E diz que é a tela. Mas a capacidade de resiliência do nosso olho é tão grande que esse grau é provocado simplesmente pelo fato de estresse, sistema emocional abalado, e hoje se vende muito óculos em virtude disso. Foi daí que surgiu o meu artigo, porque eu comecei a receber alunos do tempo integral e comecei a avaliar esses alunos, eles vinham com nível de cortisol alto. E quando eu comecei a conversar o que eles estavam fazendo, de onde eles estavam vindo, de 20 alunos que eu atendi, 19 veio com midrias, veio com miopia. E eles não tinham miopia, simplesmente estava com o sistema emocional ativado, que leva a grau miopia, e se a gente fosse trocar óculos, ia trocar o óculos de todo mundo. E eu pedi simplesmente que mudasse de hábito, tentasse fazer uma atividade física, dormir melhor, e essas pessoas voltaram, eu deixei de vender 20 óculos. É chato para a gente dizer isso, porque quando eu não conhecia, eu prescrevia. E hoje eu recebo jovens no meu consultório, lotado de jovens com problema hormonal, porque eu praticamente sou o único especialista em neurovisão do Vale, está recebendo um público muito grande. E esses jovens estão lotando meus consultórios para trocar de óculos e não tem problema de visão. E o maior problema para os idosos, quem tem estresse está levando glaucoma, muitos glaucoma, porque a pressão do olho aumenta em virtude da midrias do olho, o olho abre a pupila, e em virtude do estresse. Isso aí é outro tema. Então, quando eu gero uma palavra para o meu filho positiva, eu vou levar hormônios do bem. Porém, quando eu levo palavras negativas, eu vou gerar lá no meu cérebro reações químicas que toda vez que alguém fala aquilo, ele vai lembrar. Porque nós temos lá no meu cérebro a região chamada amígdala.
não é a garganta não, é lá no meu cérebro. Que ela é responsável por reações de medo, de trauma, de estresse, ou qualquer uma palavra que você... Quantas vezes você aqui ouviu uma palavra que te deixou o dia inteiro para baixo? Porque essa região foi ativada, porque ela produz reações que levam o nível de cortisol. Aqui a gente começa a falar em virtude dos cérebros e tela. Aqui eu mostro um artigo científico 2020 que fala exatamente assim, olha. Quanto tempo nós passamos diante de uma tela? Hoje a média de um jovem em frente a uma tela de telefone é 5 horas e meia. Agora você imagina um jovem que chegar aos 75 anos, quanto tempo ele vai perder na vida diante de uma tela? Hoje está em média 16 anos diante de uma tela perdido, o jovem. Isso vai saber quando ele chegar aos seus 70 anos, que ele vai querer voltar no tempo e não tem mais, porque ele perdeu isso. Então, um jovem que passa 5 horas e meia, que é a nossa média hoje, diante de uma tela de telefone, a capacidade de aprendizado dele é bem reduzida em virtude de quê? Cortisol. Então, hoje a nossa média diante das telas é de 7 horas e meia, de 5 horas e meia diante do telefone. Aí aqui, hoje nós estamos num sistema que eles vêm cada vez querendo da gente uma leitura dinâmica, você tem que fazer isso, e a gente até que entra nisso. Quem já comprou um curso aqui que promete você ler 3 livros em uma semana, você lê dormindo, tem muita gente com essa neuromoda, que isso é o risco, vendendo. Só que o meu cérebro ele precisa de tempo, demanda tempo para aprendizado, mas o sistema hoje ele vem querendo que a gente tenha uma leitura dinâmica. E é aqui que a gente mostra que, olha, isso aqui é uma propaganda que aparece muito na internet, leia 3 livros em uma semana. Biologicamente é impossível alguém fazer isso. E mais, aprenda inglês dormindo. Como é que eu vou aprender inglês dormindo? Porque se tem uma coisa mais nobre nas nossas vidas, se chama dormir. Melhor do que comer. E vocês vão entender logo mais por quê. Então, se eu coloco um fone de ouvido, além de ter problemas auditivos, eu vou ter problemas também de sono. Porque hoje nós somos a sociedade mais doente do mundo. Nós somos o país que temos o mais nível de ansiedade do mundo. Nós somos o país que estamos em primeiro lugar em depressão. Segundo o Conselho Federal de Farmácia, foi consumido 100 milhões de caixas de antidepressivo em 2011. Nós temos 73 milhões de brasileiros que têm problema de insônia. Então nós somos campeões mundiais em ansiedade e depressão, quem mais consome antidepressivo do mundo. E isso é um problema grave. Por quê? As pessoas, em vez de procurar uma nutricionista para poder fazer uma alimentação controlada, em vez de fazer uma atividade física, vai tomar o quê? A fluoxetina. E hoje na Inglaterra foi descoberto nos rios a fluoxetina, ou seja, estão tomando tanto remédio para estabilizador de humor que está contaminando o meio ambiente. Isso é preocupante. Isso aqui é o que a sociedade está oferecendo, leitura dinâmica. E as pessoas estão comprando isso, achando que vai aprender, só que o meu cérebro precisa de tempo para ter um aprendizado. Aqui mostra exatamente que o Brasil é um dos 3 países que mais consome televisão. E aqui entra o problema dos nossos pais, e quando a gente chega em casa para descansar, liga uma televisão. Se nós somos um dos países que mais vê televisão, isso aqui mostra que nós passamos hoje 7 horas e meia diante de televisão. Se nós avaliarmos uma vida de 75 anos, nós temos 25 anos perdidos vendo televisão. Aí aqui a preocupação vem exatamente aqui, ó. Isso aqui foi um único dia que teve, para você ver como o brasileiro gosta de televisão. Isso aqui foi o Big Brother, foi uma reportagem que eu peguei aqui, e mostra que em um único dia de votação teve 1,5 milhão de votos. Nós fomos campeões mundiais em votos. Mas nós temos uma sociedade de quantas pessoas? Uma população de 225 milhões, só que teve 1,5 milhão de votos, ou seja, teve loucos que ficou lá, alucinado noite e dia, apertando o botão, porque ele gosta muito de tela. E o impacto vem exatamente aqui. 7 horas e meia diante de uma tela, eu tenho redução do meu córtex cerebral. O córtex cerebral é aquela parte que recobre o meu cérebro. Aí, se eu vejo televisão demais, eu tenho redução do meu cérebro, ou seja, eu vou ter Parkinson e Alzheimer, com certeza. Eu vou ter Alzheimer seguramente, porque
Se está tudo prontinho, eu passo o dia vendo televisão, passo o dia nas telas, porque é tudo prontinho. O meu cérebro não tem estímulo, não gasta energia e ele vai morrendo. Então toda essa superfície cinzenta do meu cérebro, ela vai reduzindo. Isso aqui são estudos que estão aqui mostrando. Ela vai reduzindo em virtude do tempo de tela que eu tenho. Então vocês começam a perceber que o risco que as pessoas têm de ficar vendo televisão. Quer saber como é que tu vai ficar na vida? Veja um jornal. Você vai ter tantas informações negativas que você fica doente mesmo sem querer. O seu sistema biológico, o sistema autoimune vai diminuindo e você adoece só em ouvir essas questões, porque lá no meu cérebro tem reações químicas que provocam isso. Então o risco está exatamente aqui, de você passar tempo diante de tela. Aqui é onde estão os nossos filhos. Aqui é onde entram nossos filhos. Entendam bem que, independente de que a gente queira ou não, nós temos um ciclo circadiano, que é o nosso relógio biológico, que ele é responsável pela produção de hormônios, que ao amanhecer eu tendo que produzir mais cortisol para que eu possa ficar no sistema de alerta, de vigília, ter que acordar para poder ver as coisas que a gente chama de luta e fuga. E quando vai anoitecendo, com a diminuição das luzes, eu tendo a produzir a melatonina. Isso nós temos respostas na nossa visão, na nossa pele, que quando a luz começa a diminuir, independente que eu queira ou não, o meu sistema biológico começa a trabalhar. Cortisol em excesso, eu não durmo. Quantas vezes você liga um telefone e não dorme? Você fica a noite inteira, porque o meu cérebro quer cada vez mais dopamina. Ele quer mais dopamina e eu não consigo dormir. Só que entre 6 e meia-noite, principalmente entre 8 e meia-noite, é quando o meu organismo se preparou para produzir melatonina para eu estar dormindo. Eu estou o quê? Acordado. Se eu estou acordado, eu não tenho consolidação do que eu estudei durante o dia. O meu filho não vai aprender nada, por quê? O melhor horário dele estar dormindo é entre 8 e meia-noite, que o meu corpo estaria produzindo melatonina para que ele pudesse dormir. E é exatamente quando eu tenho aquele sono que a gente apaga, é que o meu cérebro vai consolidar todo aquele aprendizado que eu tive durante o dia inteiro. Mas eu não dormi. Aí quando eu vou meia-noite, 1 da manhã, o meu filho vai dormir. Só quer dormir. Eu escuto muito isso. Meu filho só dorme 1 da manhã. Lá dentro de mim assim, desgraçado. Tá matando o filho, não sabe. Isso porque, em vez de eu estar produzindo melatonina e produzindo memória daquela criança, consolidando aprendizado, eu estou deixando ele burro. Aí só tira nota baixa, não sabe por quê? Porque a tela, em excesso, vai estimular regiões neurais e vai fazer com que eu produza mais cortisol. E cortisol mata o quê? O hipocampo. E o hipocampo é quem vai consolidar memória. Só que o rapaz lá está morrendo em virtude da quantidade de cortisol que eu estou produzindo. Isso porque a tela é difícil, porque quanto mais tela, mais cortisol, mais morte no meu hipocampo, mais eu não vou consolidar as minhas memórias. Aqui é uma coisa bem interessante, porque os pais falam muito, vocês estão vendo que assim embaixo vai ter um artigo científico, porque quando se fala em ciência, a gente não pode falar por si só. Então, quando as pessoas dizem, olha, vou dar um tablet para o meu filho nas escolas porque eles vão ter uma leitura mais dinâmica, vai ter lá quantos livros quiser e tal. Só que, quando eu estou diante de uma tela, eu estou produzindo luz azul nos meus olhos e meu aprendizado diminui. Então é bem mais interessante que os meus filhos venham a ler mais em livros normais. Venham na biblioteca pegar um livro, fazer isso porque eles vão ter um aprendizado melhor e um desenvolvimento cognitivo bem maior. É por isso que é importante vocês entenderem que a criança ele tem que estar lendo. E logo vocês vão ver porque tem que estar escrevendo. Então, ler em livros é bem melhor do que estar no smartphone. E vocês vão entender muito bem os filhos de vocês, porque quando eu estou com o telefone ou com o smartphone, ela tem um controle. E no livro não tem um controle, não tem como passar para algo mais, é aquilo ali e pronto. E a criança quer ter o controle, tira o controle de uma criança, ele quer logo bater e brigar. É por isso que é muito preocupante em casa ter tela em excesso. Aqui é o nosso maior problema da nossa geração, o TikTok. Não pense que nossos filhos, vendo esses vídeos curtos, que hoje estão cada vez mais curtos, porque nós não temos paciência de estar mais vendo coisas,
Até os nossos amigos conversando, você já quer que ele adiante as coisas porque você não aguenta mais que ele fale uma coisa longa. Fala logo, já. Não é assim que vocês dizem? Isso porque nós estamos sendo educados a ter um consumo de vídeos cada vez mais curtos. E gera isso aqui nas crianças, ó. Não é assim que os nossos filhos estão hoje? Isso é chamado a síndrome do tique. Esse estudo fala exatamente disso. Esse cidadão que está aqui, eu pedi essa foto emprestada. Esse aqui é Leandro Oliveira. Ele é pós-doutor e PhD do Einstein em São Paulo, Faculdade de Medicina Católica de Brasília. E eu estou há 1 ano e 6 meses tendo uma mentoria individualizada com esse cidadão. Então, tudo que eu sei, eu devo a esse cidadão. Porque tudo que eu aprendi em neurociência, eu estou tendo 4 horas por mês de aula com esse rapaz. E ele simplesmente me tirou de tudo que eu aprendi e me botou dentro de uma cela por 6 meses. Eu tive que aprender base. Por isso que o aluno tem que ter base. Sem base ele não aprende nada. E hoje, esse cidadão é o culpado de eu estar aqui hoje à noite. Dr. Leandro Oliveira, livros best-seller. Hoje está lançando mais outro livro agora sobre emoções. E eu devo a esse cidadão tudo que eu sei hoje em neurociência, porque ele simplesmente me deu o que tinha de mais atualizado, de mais moderno em neurociência, porque ele produz ciência de verdade e é isso que eu gosto por estar aqui, por isso que eu falei aqui desse rapaz. Então, a criança que passa muito tempo no TikTok, e hoje é os nossos pais, né? Senão, antigamente nós víamos os velhos nas calçadas conversando, e hoje em dia nós estamos os velhos tudo dentro de uma rede, ouvindo TikTok. Demências, vão ter demências amanhã, porque em vez de estar conversando, relembrando, estimulando os meus cérebros, estou o quê? Simplesmente fazendo com que os logaritmos querem, que a gente fique cada vez mais viciado naquilo. Agora tira o telefone do seu pai para tu ver. Vai ficar estressado pra caramba, não vai não? Porque eles estão viciados, é um vício mesmo, não diferencia cocaína, crack de celular. E aqui exatamente a exposição do sono em telas, que é o ciclo circadiano. Se eu não durmo, eu não tenho aprendizado. Como falei anteriormente, eu tenho que dormir entre 8 e meia-noite se eu quiser ser uma pessoa bem. Se eu quero ser uma pessoa que tem inteligência emocional, se eu quero ser uma pessoa que tem o controle do que estou fazendo, eu tenho que dormir. Porque quando eu ligo o telefone diante dos meus olhos, simplesmente eu vou estar com essa pessoa aqui, ó, impedindo o meu ciclo circadiano de trabalhar. É por isso que o telefone é tão prejudicial, porque ele está simplesmente fazendo com que aquela criança venha ter um aprendizado zero. E você, professor, se matando na sala de aula para educar esse aluno, os pais pagando e cobrando da escola, porque a escola não presta. Na realidade, o pai está sendo omisso e deixando a criança, em vez de dormir, limitando o tempo, está botando ele para ficar a hora que ele quiser no telefone. E aqui é exatamente uma das partes mais importantes hoje. Quando eu dou um telefone para o meu filho, eu dou uma tela, um tablet, para ele começar a escrever, ele começar a fazer suas atividades diante de uma tela, isso gera um prejuízo tão imenso que vocês não têm como mensurar. Por isso que é tão importante papel e lápis, porque quando eu estou escrevendo, eu vou estimular regiões do meu cérebro, principalmente a região do cerebelo, que é a região da parte motora fina, e levo muitas aprendizado e estímulo fino para o resto da minha vida. Agora eu peço para fazer uma dinâmica com vocês aqui, para vocês verem a importância de escrever ou digitar. Vamos comigo aqui, escreva um A no espaço, imagine no espaço escrevendo um A. Todo mundo, vamos lá, escreva um B. Um C, um W. Agora digite um A. Digite um B. C. Aprendizado zero. Por isso que é tão importante você escrever. Por isso que você quer tirar notas boas, você leia e escreva. Quem tem as pessoas que têm a condição de fazer fichamento do que está estudando, são as pessoas que vão ter mais sucesso na vida. O que é fichar? Ler um livro e escrever o que você entendeu. Leia e ficha. Leia e ficha. Eu gosto de fichar artigo científico.
Aí quando me pede um artigo, eu tenho tudo fichado. Eu tenho que ler todos os dias um artigo científico. Independente que queira ou não, eu tenho que ler um artigo científico todos os dias. Eu tenho que estar na PubMed, e lá tem um artigo também nosso, que é o único do mundo, lá na PubMed, que fala também sobre inteligência emocional. E eu tenho que estar lendo todos os dias e fichando. Por quê? Quando alguém fala de um tema, eu vou conversar com vocês a noite inteira. Não porque li um livro, mas porque eu tenho um artigo publicado agora, recentemente, que fala sobre aquilo e eu mostro onde está. Por isso que é tão importante os nossos filhos, em vez de estar digitando, começar a escrever, porque eles vão ter um aprendizado melhor e vão melhorar as suas notas em cima disso. Entenderam, né? Importante isso. Aqui é o maior problema da atualidade. Quantas vezes vocês escutaram, olha, o nível de autismo cresceu, TDAH está demais, ninguém aguenta mais. Só que jovens que estão diante de telas tendem a gerar comportamentos semelhantes a pessoas que têm transtorno de TEA ou que tenha TDAH. Ou não? Tira o telefone de um jovem agressivo, hiperativo, não sentam mais, não querem ficar mais dentro de sala quieto, quer estar mexendo com um e com o outro. E isso confunde com diagnóstico de autismo e TDAH em virtude do excesso de tela. Então você vê o jovem hoje, é tudo se balançando, porque está vendo alguém fazendo isso. É quando chega na sala de aula que alguém tira o telefone. Eles ficam agressivos, eles querem o tempo todo estar no telefone. É igual a gente, às vezes você está com o telefone, você dá um toque, corre lá. Dá um toque, corre lá. Isso vocês já estão viciados e não sabem. Esse barulhinho que tem no Zap, né, que é bem interessante. Eu tenho um rapaz aqui, tá aí, esse rapaz aqui comigo aqui. Quando o telefone toca, ele se coça todinho, que ele vai logo olhar. Não quer nem saber o que é. Então é importante vocês começarem a diminuir o tempo de tela dos filhos em virtude desses comportamentos que confundem com transtornos. Aí você chega hoje no restaurante, para controlar o filho, dá o quê? Telefone. Vai para o mercantil, dá o telefone. Chega numa roda de amigos, vou dar aqui a chupetinha, dá o telefone. E a criança está ali, você está simplesmente viciando o seu filho cada vez mais para ter um comportamento que vai gerar simplesmente isso. Só que para você ter TDAH, 7% tem que ser biológico. Então os diagnósticos hoje são extremamente errados em virtude do tempo de tela. E isso confunde muitos jovens. E como é que realmente nosso cérebro aprende? Eu diminui um pouquinho porque eu queria trazer uma roda de conversa com vocês. Tirar dúvida, bate-papo mesmo olho a olho, entendeu? E como é que nosso cérebro realmente aprende? Como é que eu faço para aprender? Gente, biologicamente é incapaz de alguém dizer assim, eu estou estudando 14 horas e vai passar em um concurso. Vai nada. Se eu estudo mais do que 3 horas, eu não aprendo mais nada depois. O meu cérebro, biologicamente, não aceita mais fazer aquilo. Então, se você, jovem, vocês querem tirar nota boa, a cada 20 minutos você dá 20 segundos de intervalo. A cada 2 horas dá 20 minutos de intervalo. E depois de 3 horas não vai fazer mais nada. E você volta depois. E quando você volta, você procura entender o que você fez anteriormente. É por isso que 14 horas, eu tenho pessoas que dizem assim, eu fico até 1 da manhã estudando, de besta. Vai aprender nada. Biologicamente o meu cérebro não vai absorver nada, porque ele começa a parar mesmo, ele não vai aprender. Entendeu? E eu começo a dar técnicas de ensino, como ele deve fazer para melhorar seu aprendizado, e eles tiram notas melhores, por quê? Simplesmente eu não preciso estudar muito, só preciso estudar de forma correta. É entender o que eu estou fazendo. E como é que eu entendo o que eu estou fazendo? Como é que o meu cérebro entende para que eu possa processar e ser o cara da vez? O meu professor, o Leandro, ele tem muita raiva. Ele diz assim, rapaz, como é que eu leio o artigo? Só leio o resumo. Se o resumo for bom, eu continuo. Se não for bom, eu dispenso. E a revista? O que tem de revistas predatórias hoje, você não tem noção. Revistas científicas. Todo dia eu recebo um convite para publicar um artigo. Publiquei 7, tem mais 2 em análise. Vou publicar agora o meu trabalho do mestrado. Foram simplesmente 1 ano e meio de estudo, falando de quê? LED, sono e visão.
Quando meu trabalho estiver pronto, claro, passar pela banca, eu vou disponibilizar para vocês. Porque foram um estudo, 380 artigos, 120 páginas escritas, falando de sono e LED. LED é o quê? Tudo que tem hoje nas nossas mãos é LED, inclusive isso aqui. Quer ter câncer de pele, fique debaixo de uma luz. Lembre-se, pessoas que vivem trancado, os nossos jovens trancados nos quartos, hoje, a cada 45 minutos, morre um jovem de autoextermínio. A cada 45 minutos morre um jovem de autoextermínio. Isso porque a ciência mostra que países que têm menor quantidade de sol, menor de iluminação natural, as pessoas tendem a desenvolver um problema chamado de depressão sazonal, em virtude da luz. E esses países que têm uma menor quantidade de luz natural são os países que têm mais pessoas com autoextermínio. Isso os nossos jovens, hoje, nós estamos perdendo nossos filhos não mais na rua, não mais para as facções, não mais para as drogas. Nós estamos perdendo os nossos filhos dentro dos nossos quartos, nas nossas casas, e eles estão indo a suicídio porque nós estamos simplesmente sendo omisso e não dando a eles o que realmente o pai tem que dar, limites. Não é chegar para o filho e dizer, você não vai fazer isso. Não façam isso. Tem que ter um desmamo. Não tire atrás do seu filho de imediato, porque vocês vão ver como é que eles se comportam. Não diferencia ele de um drogado. Mas os nossos jovens, eles estão dentro dos seus quartos, trancados, não vão mais para o sol. E quando chega nos nossos consultórios é preocupante, porque o nível de cortisol é tão alto e tomando remédios controlados. Então, para vocês entenderem a gravidade de tela para os seus filhos, porque se o seu filho está passando mais de 4 horas numa tela, o seu filho é mais um candidato de estar na fila do CAPS e lotando os consultórios de psicologia e psiquiatria. Não tem como fugir. Ah, ele não vai. Duvido. 99% segundo os estudos vão estar na fila do CAPS tomando remédio controlado. 4 horas diante de uma tela é o suficiente para o seu filho levar um nível de ansiedade e depressão que vocês vão estar depois preocupados. Isso é que é preocupante. Isso aqui é uma coisa que eu deixei essa imagem aqui exatamente para os pais. Porque nós simplesmente dizemos aos nossos filhos, não saiam das telas, não fique nas telas. E o nosso filho está olhando para quem? O pai nas telas. Neurônios espelhos é um dos neurônios onde o meu cérebro tem, que eles são responsáveis por entender o outro, que nós aprendemos quando estamos olhando o outro. E qual é a maior referência dentro das suas casas? Os pais. E os pais estão aonde? Nas telas. E o filho vai entender o quê? Que aquela tela é muito importante para ele. Aí como é que você quer tirar a tela do seu filho se você tá... Esses rapazes aqui, ó, esses neurônios espelhos, nós temos uma grande quantidade desses neurônios, principalmente na parte mais emocional. Então uma criança bem pequenininha está lá vendo tela e você dizendo, sai da tela, menino. Sai da tela, menino. E você no telefone. Porque nós também não se controlamos. Aí você quer cobrar algo se você não está dando. E como é que realmente nós aprendemos? Trazendo sistema de recompensa para o nosso cérebro. Trazendo significado. Ninguém aprende nada se não trouxer significado. Ninguém casa com alguém se não tiver algo interessante daquela pessoa, concorda comigo? Ninguém tem um amigo se não tiver algo que te chama a atenção dele. Então, para eu aprender, é necessário que eu tenha algo que me desperte a atenção, para que eu possa despertar no meu cérebro vontades que eu possa sair da tela. E o que eu tenho que fazer em casa? Fazer alguma coisa que eu possa despertar dopamina no meu filho e ele não tenha que ficar na tela, porque a tela é mais viciante do que algumas coisas que você faz. Então, se você quer o seu filho sair da tela, traga ele para atividades, busque atividades que você possa ser interessante para ele, para que ele não tenha vontade de ficar nas telas. E para ele estudar, para eu tirar melhores notas, é interessante que eu sempre digo para as pessoas que me procuram às vezes, Luiz, como é que eu faço para aprender melhor? Simples, traga significado para tudo. Porque o meu cérebro, até os 5, 6 anos, ele aprende.
depois ele fica só tentando buscar caminhos. Então, se eu não criei no meu filho bem pequenininho o hábito de ler, ele vai ler depois? Vai não. Se eu não ensinei o meu filho coisas boas na infância, ele vai aprender depois de velho? Vai não. Porque já entendeu, já gravou células neurais, já memorizou e ele só vai querer fazer aquilo que foi aprendido. Então, um pai que briga com a mãe, um pai que grita dentro de casa, os filhos vão chegar gritando também, porque esses neurônios espelho estão lá aprendendo o tempo todo. Então, se vocês querem aprender mais, se vocês querem trazer, tragam um certificado para a vida dos seus filhos. E como é que faz isso? Buscando atividades. O simples fato, às vezes, de você pegar o seu filho na mão e sair com ele. Alguma coisa vai gerar um estímulo de proteção, um estímulo que vai trazer vantagem para ele. E aqui, as emoções, elas estão exatamente linkadas ao aprendizado. Nós só aprendemos se nós tivermos trazer alguma forma de ter dopamina para ele, para aprender. E se nós não tivermos emoções, porque tudo tem que ter emoções. Só aprendemos alguma coisa quando temos emoções. E se essas emoções for negativas, como eu falei lá anteriormente, você vai aprender alguma coisa? Não vai. Nós temos que ter emoções boas. Por isso que é muito bom vocês abraçarem os filhos de vocês, trazer para o lado de vocês, trazer atividades que possam melhorar o convívio dentro de casa e vocês possam trabalhar isso para que eles saiam das telas. Porque o simples fato de você chegar para o seu filho, tomar a tela da mão dele, ele vai sair chutando, batendo, gritando. Por quê? Você está tirando a droga dele. Aí se você pega um drogado, usuário de crack, e tira o crack dele, vai o quê? Ele vai lhe matar. Então não diferencia a tela da droga. Então se vocês querem o filho de vocês, comece a pensar nisso. Não tirar o telefone de imediato, mas você ter uma das coisas que eu mais falo hoje em dia. Saber o que é na sua vida, o que é prioridade e o que é urgência. O que é prioridade e o que é urgência na minha vida? Urgência é aquilo que eu estou fazendo diariamente, buscando trabalhar, fazer, ter mais dinheiro, ter tudo. E o que é prioridade? A sua família. Se você não dá prioridade para a sua família, você vai ter problemas muito sérios. Por quê? Você está cobrando de um filho coisas que você não está dando para ele, não está dando atenção. Então, se você quer o seu filho, o seu sucessor, converse com ele, divida as suas conversas com ele, dê importância para ele. Porque imagina um jovem hoje de 10 anos e você, professora, chegar em casa e dizer: meu filho, me ajuda aqui nessa tarefa que eu estou com dúvida. Você chega do trabalho na sua profissão e diz: meu filho, eu estou passando isso aqui na minha empresa, um filho de 8 anos de idade. Você poderia me arranjar uma solução para isso? Trazer com ele aquele problema para conversar com ele? Com 2 dias ele vai chegar: papai, você resolveu aquele problema? Porque você deu importância. E o jovem precisa disso, de ser importante. É por isso que é tão necessário você trazer o seu filho para você e conversar com ele. Porque a conversa é a melhor saída para tudo. E o meu cérebro só vai entender as coisas se eu trouxer significado para isso. Então, para concluir, eu trago aqui uma Samitiba, que é exatamente quem ama cuida, quem ama educa, né? Então era isso que eu ia dizer para vocês. Eu queria trazer um assunto mais abrangente, mais dentro da neurociência, mas talvez fosse muito complicado para vocês. Então, se vocês querem os filhos de vocês, é tirar a tela não é ruim, o problema são os excessos. Dá meia hora para ele, busca alguma atividade com ele, vai jogar uma bola. Eu não jogo bola, mas vai andar de bicicleta. Eu não gosto da bicicleta, mas faz alguma coisa que seja de importante com o teu filho. Que o teu filho vai trazer significado e respostas neurais tão importantes que vai ter significado para o resto da vida. Um dia o empresário perguntou para mim o que ele deveria fazer para o filho dele ser um sucessor. Assim, quantas horas você conversa sobre a sua empresa com seu filho? Nunca. Ele não sabe o que é a sua empresa. Quantas vezes você já conversou com o seu filho e explicou para ele a importância da vida dele na sua vida? Nenhuma. É isso que eu queria dizer para vocês. Então eu agradeço a oportunidade aqui e eu estou livre para perguntas com vocês. Obrigado. Gente, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, doutor Luiz. E assim, só para frisar, né, para a gente finalizar e frisar
a importância, né, que ele trouxe da orientação da família, né, chegar junto. E é uma das coisas que a gente mais precisa, né, que a família monitore, né, o que é que aquela criança, aquele adolescente está assistindo, porque muitas vezes é como o doutor falou, ele se trancou dentro do quarto e você não fica nem sabendo qual tipo de conteúdo que eles estão tendo acesso. Né? E outro ponto muito importante é essa atenção, né, doutor? É eles sentirem que você está lá, que vocês querem saber, né, que vocês querem se interessar, né, se interessar. Oi, tudo bom? Como foi seu dia, né? Chegar da escola, vai tentar acompanhar a escola, porque ele vai estar sentindo que tem alguém acompanhando eles. Né? E uma das nossas queixas maiores no consultório é a questão dos transtornos, né? Que só para finalizar, que eu acho importante falar com vocês, que hoje em dia nem tudo também é transtorno, né? Às vezes, a gente sempre, antes de olhar para o transtorno, a gente olha para o contexto, né? O contexto dessa criança, como é que ela está inserida, a questão do sono, né? Perfeito, a sua fala do sono, porque a gente precisa ter uma noite produtiva para ter o dia bem, né? Quem é que quando passa a noite sem dormir bem, acorda daquele estado, mas parece que nem está funcionando direito, né? Porque realmente não vai funcionar direito, porque sua cabecinha precisa desse descanso que o doutor falou para você ter uma funcionalidade melhor. E com a criança não é diferente, né? Ela precisa também ter esse descanso. A gente fala muito no consultório sobre a higienização. O que é higienização? Vamos botar que a criança durma em torno de 9 horas, né? A casa passa 8, né, doutor? Eu choro 8h30. Sono também em excesso é ruim. Exatamente, a gente pede no máximo 8h30. Quando já for ali em torno de 8 horas, já começa retirando o excesso de tela, né? Aí chega na parte principal que eu queria falar, né? Que a questão não é só tirar a tela, né? Não é só fumar o que você vai chegar e pegar. Você tem que dar algo em troca. Não é nenhuma moeda de troca, mas você vai estar tirando o foco da criança da tela e focando em outro recurso. Pode ser qualquer coisa, pode ser uma massinha, pode ser um brinquedo pedagógico, né? Num folderzinho que a gente faz as línguas empregadas, tem algumas dicas, né? Que pode ser feito, né? Ao retirar a tela, porque é como o doutor Luiz falou, não é um problema, não é um uso, porque a gente está na era da tecnologia, todo mundo aqui precisa, né? Até porque a internet também tem pontos positivos, não tem só coisas negativas. Mas é a maneira como vai ser utilizada, a maneira como você vai colocar dentro da sua casa, que entra muito na questão de regras e comandos. Né? Na minha casa eu faço muito com o meu filho combinados. Né? No poderzinho tem até um combinado que é, se não aceito meu filho comer, assistir um filme combinado na mesa, eu também não vou fazer. E entra no outro ponto que o doutor falou, o exemplo. A gente são um exemplo. Piaget está aí. Né? Piaget é um teórico, né, que trabalha em desenvolvimento infantil e diz que a criança aprende por imitação. Né? Então, assim, tudo que ela vê em casa vai ser refletido aqui na escola. Então, era isso, padrão, que eu queria falar com vocês e frisar a importância mais de vocês acompanhar o filho de vocês, porque está trazendo prejuízo, né? Em questões de aprendizado, em questões de atenção. E que a gente tem que sim, né, ter esse olhar de cuidado, porque como mesmo falou lá atrás, né? Quem ama cuida, né? Então, assim, a gente precisa ter mais cuidado com as nossas crianças e adolescentes, tá bom? Alguém tem uma pergunta? Pode perguntar, pessoal. Pode ficar à vontade. Uma boa noite. Meu nome é Geraldo. Deu para entender que o Geraldo, né, que fez bom, né, que levar para casa, né? Quanto menos era melhor, obviamente, né? E as dicas, né, de socialização que a gente vê aqui, mas sabendo que é muito difícil ser radical, né? O meu é sempre necessário, então o que seria, falando em termos de tempo de tela, né? A limitação, porque é muito pouco tempo, você falava, não, a partir de 2 anos você vai liberando aos poucos, até meia hora, até 1 hora, depois até 2 horas, né, para passar da idade. E já tem alguns psicólogos que já dizem, ó, 0 tela. Né? Então, aluno da ciência, do ponto de vista atual, a ciência ela vai, né, quebrando paradigmas, pode ser que amanhã a evidência já seja outra. Né? Mas o que teria de tempo prático, né, de tela para as crianças e para... Alô? E também tem uma dica que, né, monitore e realize o conteúdo. Como é que poderiam os pais, quais seriam os critérios
básicos, né, para que a gente possa fazer essa curadoria, né, de repente, o que olhar naquele vídeo, né, o tipo de estímulo, para que a gente possa dizer, não, isso aqui é menos ruim, né, em termos de tela, de estímulo para a criança. Então, seriam duas perguntas, né? Tem critérios e critérios, tá? Primeiramente, parabéns pela sua colocação, né? O que a ciência fala? Tá certo? 0 a 7 anos, 0. Entendeu? Porque, assim, uma criança que está no processo de aprendizado, a primeira reação que uma criança tem quando abre os olhos é a linguagem, é a comunicação. Então, se eu dou meia hora de tela e 2 horas de tela, não diferencia, porque o que eu vou provocar nele é simplesmente dar algo que ele não consegue se livrar. Por que não vai se livrar? Porque é mais atrativo hoje você dar um telefone 5 minutos ou você ler uma história. O telefone é mais atrativo, porque hoje para te ficar. É tanto que os vídeos que tem nas redes sociais, os 3 primeiros segundos são essenciais para te segurar para o resto do vídeo. Então, a ciência orienta que o ideal para uma criança até 5 anos, que é o processo mais de aprendizado, de que o cérebro está no processo geral, é 0 tela. Só que nós estamos numa sociedade que é impossível nós tirarmos 0 tela de uma criança. O que nós devemos fazer é trazer para ele algum atrativo que ele não queira a tela. E como é que nós fazemos isso? Inventando brincadeiras. Eu tenho 57, tenho 3 filhos. Esse caba feio que está atrás de você é meu filho. E assim, se nós não tem como se livrar. Só que os pais hoje, eles estão sendo omissos do seu papel de pai e estão entregando as telas para que a criança fique mais quieta e não deixe de ser criança. Porque dizer para uma criança, essa nossa região pré-frontal, essa região do jovem só se forma aos 25 anos. Tu imagina essa região que só se forma aos 25 anos, você querer dizer para uma criança de 2 anos que ele não pode ver tela. Ele não vai saber, ele não entende isso. Então, a ciência pede que você evite até uma certa idade diminuir o máximo, porque se você der 10 minutos, meia hora ou 1 hora, ele vai ter dopamina, ele vai querer, e é um passo, é como usar de droga. O primeiro cigarro de crack é o vício para ele nunca mais sair, né? Então a gente pede que faça isso, que é o limite, que é o controle, e fazer. Mas para o filho da gente é melhor realmente buscarmos dentro de casa coisas que neurônios espelhos. Se você está sendo um exemplo de casa, ele vai te copiar. Ele não vai querer tela. Ler é a melhor coisa que tem para o filho, porque você vai despertar nele e deixa ele participar. Porque ele vai começar a entender aquela história, deixa ele entrar na história, ele vai começar a contar a história dele e você e deixa, não é a história que você está lendo, mas deixa ele participar, porque ele vai entender que isso é maravilhoso para ele. Aí o celular fica sem sentido. Tem mais alguém? Meu nome é Elísio, eu sou no 2º ano do médio. Primeiramente eu gostei da palestra do senhor, principalmente eu fiquei um pouco surpreso, porque eu costumo consumir esses conteúdos que envolvem principalmente a área da medicina. Eu fiquei surpreso com a falar da questão da vitamina D, principalmente da exposição ao sol, que eu vejo muita pouca gente falando em relação a isso, e que como a falta do nosso contato com a natureza, principalmente a nossa falta de voltar a ter hábitos assim, mais naturais, ela está se perdendo e que por isso a gente está acabando se acomodando numa realidade moderna. As minhas perguntas, elas vêm em relação a 3 pontos, na verdade 4 que eu anotei, que eu fiquei não em dúvida, mas que eu queria tirar esse pensamento da minha mente. O primeiro seria em relação à recuperação celular. O senhor acredita que é uma possibilidade de hoje, com os impactos que a gente tem, com o alto consumo de telas, com essas alterações que estão acontecendo no nosso cérebro, que é possível ainda recuperar essas células que estão se degenerando na nossa mente como um todo? O nosso cérebro tem uma capacidade de neuroplasticidade muito grande. Só que para eu ter neuroplasticidade, eu preciso de coisas: atividade física, sono e alimentação. Esse meio epigenético, o meio externo que você convive, ele
pode ser benéfico ou muito prejudicial. Então, é o meio que você vive que vai levar um aumento de neuroplasticidade. Só que lembre-se, o que você gerou de memória não apaga o resto da vida. E se você gerou memórias que sejam, que te leve riscos, tudo que você vai ver, até um tom de voz de alguém, essa região chamada amígdala, ela vai levar mensageiros químicos que vai estimular o teu corpo a levar uma reação. E essa reação, ela vai te levar à produção de hormônios, porque nós somos reações químicas e elétricas. Nosso corpo nada mais é de que estímulos químicos e elétricos. Nós estamos uma cadeira de redes elétricas se comunicando entre uma célula entre outra, e para isso tem uma reação química. Então o meio que você convive é muito importante para a tua neuroplasticidade. A segunda pergunta, ela teria com base na questão do sono que o senhor falou. O senhor tinha comentado uma parte que é impossível, não é impossível, mas é muito difícil o fato de você conseguir aprender ou ter um trabalho mental de aprendizagem dormindo. Eu queria perguntar a dúvida na seguinte coisa. Eu já ouvi falar da existência que, não na maioria das pessoas, mas que há uma criação de uma região chamada pulpa, uma pulpa cerebral. Que com isso a pessoa ela consegue meio que, digamos, criar um segundo cérebro, digamos assim. E ela consegue fazer atividades em outros horários que ela não conseguiria. Ela consegue turbinar a produção de atividade no seu cérebro. Eu queria tirar essa dúvida, se seria só uma neuromoda ou se isso de fato tem alguma base científica. Não tem. Vou explicar o seguinte para você, o que é sono. Nosso sono, o sono na gente, quando eu estou sono no horário certo. Entre 8 e meia-noite, eu tenho uma capacidade de produzir 2 horas de sono. Depois de meia-noite, o meu relógio biológico começa a diminuir, porque ele vai trabalhar independente que você queira ou não. Vai ter o cortisol e a melatonina. Isso produz em virtude de quê? Do meu relógio biológico. Independente que você queira ou não, ele vai trabalhar assim. É como o sol nascer e se pôr. Você não tem controle sobre isso. Emoção eu não controlo, reações químicas eu não controlo. Eu não tenho poder sobre isso. Só que, quando eu durmo, tá certo? Em horários corretos, o que acontece com o meu cérebro? Ele paralisa o teu corpo, tu morre, o teu corpo total, e o seu cérebro começa a chamar de sono REM. Ele começa a trabalhar, se você botar os eletrodos, que a gente chama de beta, ele trabalha numa quantidade tão grande que você, correndo, não produz. Por quê? Ele está ali fazendo com que o teu corpo inteiro, ele está trabalhando numa intensidade imensa no teu sono REM. Tá certo? Para quê? Porque quando eu estou produzindo reações químicas no meu corpo, vai sobrar alguma coisa. Então, se sobra alguma coisa, esse estímulo vai ficar nas minhas fendas sinápticas. E quando eu durmo, essas proteínas vão lá e vão degradar o que sobrou. O problema é que quando eu não durmo, meu corpo não vai fazer essa faxina. Aí eu dormi 10 horas e acordou cansado. Seu sono não foi eficiente. Então isso vai te levar, com certeza, a doença. Então foge dessa, que isso não existe. O sono é mais sagrado no momento que tu tem na tua vida. E a minha terceira pergunta seria mais uma pergunta de curiosidade. Quais são os livros que o senhor recomendaria para aprofundar não só nesse tema, mas como o senhor já tem experiência nessa área da neurociência, para a neurociência em geral? Quais são os livros essenciais que o senhor recomendaria para aprofundar? A gente hoje não lê mais livros, certo? Porque os livros estão ultrapassados em virtude de quê? Porque a ciência está tão evoluída que antigamente ensinava um tal de cérebro trino, isso não existe mais. Então assim, hoje nós lemos muito artigos científicos, entendeu? Porque é lá que estão os estudos mais atuais que estão saindo hoje a nível de mundo. E em revistas que realmente não seja predatória, porque tem revista que não vale nada, que tem artigos que não tem valor nenhum. Então, se você quer estar atualizado, vai para os artigos científicos. Agora a base é livro, não tem como fugir, base, livro. No meu caso que estou no mestrado, terminei o mestrado, a gente se agarra mais em artigo científico, porque nós estamos produzindo ciência, então a gente quer ver o que o mundo está produzindo. E a cada segundo sai um artigo novo aí de qualidade e às vezes derruba o que eu estou pensando.
Eu produzi um artigo e já apareceu outro derrubando. É por isso que a ciência é tão importante. Então, se você quer estar atualizado, artigo científico, não tem outro caminho. Então, para responder, assim, sobre a palestra, eu fiz anotações sobre a palestra em geral. Achei muito interessante, muitos pontos que o senhor falou, e assim, uma visão pelo menos minha, que eu acho que a gente deveria voltar a fazer o nosso, principalmente em relação à alimentação, sono, própria prática dos exercícios, voltar a fazer esses hábitos. São coisas que se perderam, são coisas que hoje a gente perdeu de fazer e acaba que a gente acostumou o nosso corpo, que já era acostumado a não fazer nada ao quadrado. Então, eu fico muito feliz de ter aparecido aqui e escutado a palestra do senhor. Vou te dizer uma coisa, certo? Deus, ele não saia que eu vou entregar um bônus para vocês do que você tem mais moderno para vocês, viu? Antes de terminar aqui, eu quero entregar o que a ciência tem de melhor. O que tem de mais atualizado de ciência. Entenda bem, nosso cérebro, nosso corpo foi feito para 3 coisas: comer, dormir e reproduzir. Nós foi que inventamos um monte de troço para acabar com a gente. Então, se nós estamos indo numa direção que a gente vai ser o que os nossos antepassados faziam: buscar um meio natural, comer comidas saudáveis, entendeu? É por isso que eu comecei a plantar agora. Eu virei até plantador de horta. Sabe por quê? Porque eu não tenho controle sobre elas. Eu dependo de Deus e o tempo delas. Então, quer viver bem? Atividade física, meio epigenético, foge das pessoas que te provocam reações químicas negativas, foge. Teus amigos ruins, foge. Isso aí vai ser um câncer na tua vida, entendeu? E já vai levar reações negativas na tua vida. E esse meio epigenético que você escolhe viver é quem vai ser o teu futuro. Obrigado. A minha dúvida é o seguinte: aparentemente existem pessoas que em 5, 6 horas de sono estão descansadas, né? Já estão revigoradas, e pessoas que precisam até mais, digamos, mais de 8 horas. Isso realmente, assim, é verdadeiro ou tem que se ampliar um pouco mais a questão de sono? Eu falo isso por criança. Tenho 2 filhos, eles são bem diferentes. Um precisa de bem horas de sono e o outro precisa de bem mais. Então, assim, até onde isso é fisiológico mesmo, né, eu posso deixar, ou se eu tenho que ampliar o sono desse que dorme menos, e o que fazer? O que é que eu poderia fazer se eu preciso ampliar, o que eu poderia fazer? Lembre-se, sono demais é ruim, sono de menos é ruim. Uma criança até 10 anos, ele precisa até de 10 horas de sono. A gente que é mais de idade, precisamos de menos sono, 8 horas de sono. O problema não é a quantidade de sono, é que hora eu estou dormindo. O meu corpo, ele está fisiologicamente preparado para dormir entre 8 e meia-noite. Eu posso dormir de 8 à meia-noite e ter um sono reparador que no outro dia eu estou, entendeu? Mas se eu dormir depois de meia-noite, você pode dormir até meio-dia do dia seguinte, você não vai dormir bem. A cada 20 minutos depois de meia-noite, corresponde a 20 minutos e vai caindo, porque o meu relógio biológico vai produzir cortisol, eu estou dormindo produzindo cortisol. Só não estou acordado porque o cansaço físico me faz capotar. Eu posso entregar para vocês o que a ciência é mais moderno, doutora? Eu vou entregar para vocês. Para finalizar, eu vou entregar para vocês o que a ciência tem de mais moderno para vocês. Então, se vocês querem ter inteligência emocional, autocontrole, sucesso na vida, ter condição de ter uma família revigorada, bem na vida, eu vou entregar o que a ciência tem de mais moderno. E o que a ciência entrega hoje de mais moderno? Fecha os olhos de vocês. Fecha os olhos e curva a cabeça. Ciência, estou falando de religião. Fecha os olhos. Senhor meu Deus, obrigado mais uma vez por poder falar em teu nome aqui e que o Senhor venha abençoar grandiosamente a vida de cada pai, cada mãe, cada aluno que estão aqui nessa noite e eles venham sair daqui entendendo que tudo que nós precisamos o Senhor já nos deu. Entenda que tudo que nós temos de melhor hoje está nas tuas mãos e que nós não precisamos de tela, nós não precisamos de riquezas, nós não precisamos de mais nada a não ser a tua bênção. Amém? Isso não é religião, isso é ciência.
A ciência hoje mostra, os melhores estudos em ciência mostram que o simples fato de você fechar os olhos, levar o pensamento em Deus, você oxigena até 25% a minha pré-frontal. Se eu consigo oxigenar essa região, dificilmente eu vou tomar uma decisão errada, dificilmente eu vou fazer algo que não é legal, porque eu tenho controle sobre mim. Então tudo que a gente precisa, nada mais, nada menos de que o quê? Fechar os olhos antes de fazer qualquer decisão, de tomar qualquer atitude, de assinar qualquer papel na vida, é simplesmente isso, oxigenar essa região, porque na hora da emoção isso aqui não funciona. Se isso aqui não funciona, eu faço tudo errado. É por isso que o jovem faz tantas besteiras, porque isso aqui não está formado, eles não conseguem controlar e fazem tudo errado. Então é importante que vocês entendam, como diz a nossa música, né? Tudo é de graça, irmão, que o que a gente precisa nada mais é de que o básico, o leite do menino, o modo da mulher, né? Então é isso. O resto é só a fé. Tá certo? Gente, eu poderia só, para vocês, fazer uma foto para a gente registrar hoje à noite. É só... Opa, desculpa. Olha, tá vendo? Ela aumentar o meu nível de glicose. Obrigado, gente. Obrigado, viu? Então, gente, eu queria poder falar mais de ciência, tirar dúvida, porque assim, falar de neurociência é muito complexo, porque eu teria que falar... eu dei uma palestra para doutores e pós-doutores e mestres, é diferente. Falar para pais e alunos, entender que nós precisamos fazer alguma coisa para mudar a vida, é mais complicado, porque a gente tem que trazer a coisa mais para o básico. Mas entenda, tudo que a gente precisa é o básico.